Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa quarta aula de língua portuguesa. Sobre qual assunto será que vamos estudar nessa aula? Nessa aula, nós vamos falar sobre a fábula. Vamos ler uma fábula juntos, depois vamos lembrar quais são as características de uma fábula, ou seja, o que toda fábula tem que ter. E depois vamos interpretar uma fábula, ou seja, vamos responder algumas questões que nos fazem pensar sobre partes e palavras dessa fábula que nós vamos estudar. Então vamos começar a aula? Nós vamos começar lendo uma fábula. Que fábula será? Bom, o professor escolheu a fábula do sapo e do boi. Vamos ler juntos para entender sobre que assunto essa fábula trata? Então vamos ler juntos com muita atenção. Há muito, muito tempo, existiu um boi imponente, ou seja, um boi orgulhoso. Um dia, o boi estava dando seu passeio da tarde, quando um pobre sapo todo mal vestido, olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Olhem só o tamanho do sujeito, até que ele é elegante, mas grande coisa. Se eu quisesse, também era. Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho normal. Já estou grande que nem ele? Perguntou aos outros sapos. Não, ainda está longe, responderam os amigos. O sapo se estufou mais um pouco e repetiu a pergunta. Não, disseram de novo os outros amigos. E é melhor você parar com isso, porque senão vai acabar se machucando. Mas era tanta vontade do sapo de imitar o boi, que ele continuou se estufando, até estourar. Moral: seja sempre você mesmo. Então, na leitura dessa fábula, você já deve ter pensado um pouquinho sobre algumas características, alguns elementos que toda fábula tem. Você já conseguiu pensar? E aí, você entendeu sobre o que trata esta fábula? Qual é a lição que esta fábula tem para nos ensinar? Bom, a fábula nos mostrou que o sapo observou alguém que parecia maior, mais elegante, mais dono do mundo do que ele e tentou ser igual. Ele conseguiu? Não. O desfecho da história é que o sapo lutou para parecer o boi, mas no final da história ele até estourou. Ou seja, a história parece nos dizer que o sapo até morreu de tanto tentar parecer com o boi. E é por isso que a lição dessa história é que nós temos que ser nós mesmos, porque tentar nos comparar a outra pessoa ou querer ser igual a outra pessoa é um caminho que sempre vai ser ruim, porque não existe uma pessoa igual a outra. As pessoas têm diferentes histórias de vida, têm diferentes caminhos e trajetórias. Então, se você está na sala de aula e sente que um colega, por exemplo, está acompanhando o conteúdo da aula mais do que você não precisa querer se comparar e ser igual àquele colega. Você tem que procurar fazer o seu melhor, aquilo que dentro da sua situação é o melhor que você consegue fazer, e não ficar olhando para o lado e se preocupando em se comparar com os outros colegas. Olha quantas coisas que uma fábula pode nos ensinar. Bom, já que estamos falando de coisas que a fábula pode nos ensinar, vamos agora falar das características da fábula, ou seja, coisas que toda fábula tem que ter. Então, eu quero falar para você de 4 características principais da fábula.
mas eu quero que você guarde, eu quero que você aprenda com muita atenção, principalmente os dois primeiros. Os dois primeiros são os mais importantes. Então, primeira característica importante de uma fábula. Toda fábula apresenta uma moral, ou seja, ao final do texto, a fábula vai mostrar uma frase que explica a lição que a história pretendeu ensinar. Então, toda fábula termina com um ensinamento, uma frase que resume aquilo que a história quis dizer. Outra coisa muito importante que toda fábula tem é que os animais falam. Então, os personagens das fábulas, que normalmente são animais, eles têm características humanas, ou seja, eles podem falar, andar, chorar e pensar como seres humanos. Agora eu vou te falar mais duas características que também são muito importantes da fábula. A fábula é um texto narrativo, ou seja, assim como outros textos narrativos, a fábula tem narrador, personagem, ela se passa em um certo tempo, ela se passa em um espaço e ela tem um enredo, ou seja, ela tem uma sequência de ações que acontecem uma após a outra. Para terminar, eu quero te mostrar também que a fábula pode ter várias versões. Muitas vezes você ouve uma fábula contada pela sua professora lá no ensino infantil, quando você tinha 5 anos, no pré-2, por exemplo, e aí quando você chega no 3º ano, a sua outra professora conta a mesma fábula, mas você sente que são fábulas diferentes. Por que será que isso acontece? Porque as fábulas, elas podem ter várias versões. E é muito importante que você saiba que a fábula é um tipo de texto que era transmitido de pessoa para pessoa. A fábula era uma história oral, ou seja, cada pessoa falava a história, narrava a história através da sua voz para a outra. Então, por isso, as fábulas têm diferentes versões de acordo com o local onde aquela fábula foi contada e depois escrita. Você gostou de aprender as 4 características principais da fábula? Então, eu espero que você não esqueça delas na hora de fazer a sua atividade, porque isso vai ser muito importante para realizar a tarefa de hoje. Agora, para terminar a nossa aula, vamos interpretar uma fábula. Vamos pensar em partes ou palavras dessa fábula que nos ajudam a entender melhor a história. Vamos voltar a estudar a nossa fábula do sapo e do boi. Nós vamos responder juntos 3 perguntas. Vamos ler com atenção essas perguntas? Por que o sapo tentou estufar sua barriga ao máximo? Quem o sapo tentava imitar? Que sentimento o sapo teve em relação ao boi? Bom, para responder essas perguntas, precisamos fazer novamente a leitura de algumas partes do texto. Vamos começar respondendo a primeira pergunta? Então, por que o sapo tentou estufar sua barriga ao máximo? Antes de responder essa pergunta, eu preciso te dar uma informação. Talvez essa fábula do sapo e do boi foi criada porque as pessoas começaram a observar um hábito que os sapos têm. Os sapos da natureza, os animais, os anfíbios sapos, eles realmente se estufam. Mas os sapos se estufam quando eles se sentem ameaçados. Eles aumentam o seu tamanho para parecer maior ao inimigo e tentar convencer o inimigo a não chegar perto dele. Agora que eu te dei mais uma informação sobre uma possível origem dessa fábula, vamos responder essa pergunta. Então, por que o sapo tentou estufar sua barriga ao máximo? Para responder, sempre que você estiver interpretando uma fábula, tente voltar e fazer várias leituras para responder corretamente as perguntas. Combinado? Então, aqui na nossa fábula, vamos tentar identificar onde está a resposta dessa pergunta.
Há muito, muito tempo existia um boi imponente. Um dia o boi estava dando seu passeio da tarde, quando um pobre sapo, todo mal vestido, olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Olhem só o tamanho do sujeito, até que ele é elegante, mas grande coisa, se eu quisesse, também era. Então, dizendo isso, olha que importante essa parte. Dizendo isso, o sapo começou a estufar. Então, por que o sapo começou a estufar? Por conta do tamanho do sujeito. Porque o boi parecia o dono do mundo. Porque o boi parecia um animal grande para o sapo. Então, percebam que a resposta da minha interpretação, da minha pergunta interpretativa, está no texto. Então é muito importante que você volte no texto e pense sobre ele. Então a resposta da primeira pergunta é que, para parecer grande, elegante, o dono do mundo, como o boi lhe parecia. Então, para o sapo, o boi parecia grande, elegante e dono do mundo. De onde eu tirei essas palavras? Do próprio texto, como eu grifei para você. Então agora vamos responder à próxima pergunta. Quem o sapo tentava imitar? Bom, isso é muito fácil, né? Mas podemos voltar aqui no texto também para descobrir o quê. Então, o sapo estava se estufando para parecer elegante e como quem? Quem era elegante? Quem o sapo poderia ser se ele quisesse? O boi. Então, olha só como uma palavra do texto faz relação com a outra. Uma palavra do texto encontra o seu sentido em outra. Então, o sapo queria ser elegante como quem? Como o boi. Então, a resposta da segunda pergunta é o boi. Agora, vamos responder a terceira pergunta. Que sentimento o sapo teve em relação ao boi? Essa pergunta exige um pouco mais de atenção ao que está escrito no texto. Para isso, então, vamos ler novamente para descobrir o que o sapo sentiu em relação ao boi. Então, vamos fazer a leitura novamente. Há muito, muito tempo existiu um boi imponente. Um dia, o boi estava dando seu passeio da tarde, quando um pobre sapo, todo mal vestido, olhou para ele e ficou maravilhado. Maravilhado é um sentimento, é como alguém se sente cheio de inveja daquele boi. Olha só mais um sentimento aí. Ele estava cheio de inveja. Que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Então, qual o sentimento que o sapo sentiu em relação ao boi? Bom, ele ficou cheio de inveja. No início ele ficou maravilhado, né? Ele ficou encantado com o tamanho, com a elegância daquele boi. Depois ele sentiu inveja. Então a resposta para essa questão é que primeiro se sentiu encantado, logo depois se encheu de inveja. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não se esqueça que você pode ter a minha ajuda para responder as questões da atividade se você precisar. Estamos juntos. Até a próxima aula de língua portuguesa.